Meus irmãos, continuando nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, quero compartilhar com os irmãos parte do Salmo 86. Esse é o tempo, o momento que nós tiramos para orar a Deus, confessando os nossos pecados ao Senhor. Somos pecadores, mas temos um Deus misericordioso, um Deus que ouve-nos e atende-nos. E esse é o nosso Deus, um Deus que não está distante, um Deus que está tão perto de nós, nos ouve, nos vê, nos direciona. Salmo 86, o verso 1 ao 8, e logo após a leitura do Salmo, eu convido o presbítero George para vir aqui à frente para orar a Deus em ato de confissão. Salmo 86, do 1 ao 8, ele diz assim, é uma súplica: Senhor, inclina teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Preserva a minha vida, pois sou piedoso. Ó meu Deus, salva o teu servo que confia em ti. Ó Senhor, compadece-te de mim, pois a ti clamo continuamente. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e cheio de amor para com todos os que te invocam. Senhor, escuta minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Senhor, não há deuses semelhantes a ti, nem há obras como as tuas. Louvado seja o nosso Deus. Presbítero Jorge, por favor. Senhor, é diante da tua majestade, da tua grandeza que nos colocamos, Senhor, pedindo a tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. O pecado nos assola desde os nossos primeiros pais, ó Deus, quando somos omissos, ó Deus, quando não sondamos o nosso coração e aqueles pecados escondidos ficam ali, Senhor, cultivando esse auto-engano, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, nesta hora. Nos ajuda, ó Deus, a identificar isso, ó Deus, e nos ajuda a nos arrependermos diante de Ti, ó Deus, como corpo de Cristo, ó Deus. Tantas vezes, ó Deus, temos atitudes autossuficientes, egoístas, Senhor. Ó Deus, omissas, tende misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a nessa caminhada, Senhor, a estarmos como salmista, ó Deus, conscientes, ó Deus, da Tua bondade, mas também da Tua santidade, ó Deus. Nos ajuda, nos perdoa, Senhor, e transforma o nosso coração. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Nós daremos continuidade agora, ouvindo a palavra de Deus. E eu quero convidar o pastor Vinícius Múciama Pimentel. Na verdade, eu conheço ele há bastante tempo, de vê-lo, né? Nós nunca acho que conversamos pessoalmente, né, Vinícius? Acho que não. A não ser agora, a partir das 8 e pouco que ele chegou aqui. Mas sempre foi muito prazeroso ler artigos e ver o que o Vinícius, Deus está fazendo através da vida do pastor Vinícius. Eu sempre gostei muito, eu acabei de falar com ele agora há pouco, que sempre nos auxiliou muito também, foi uma ferramenta. As coisas que vinham da parte dele e deles, né? Porque ele também não somente dele, mas por intermédio da Fiel também, que o Vinícius coordena. Nós somos muito gratos a Deus, nossa igreja foi bem servida. Nós estamos para, inclusive, né, para lançar, eu já falei isso uma vez na igreja aqui, mas não demos continuidade. Ontem tivemos reunião do presbitério, nós tratamos disso. A gente vai abrir a possibilidade dos irmãos assinarem, né, fazer aquela assinatura do curso da Fiel para melhorarmos, né, melhorarmos diante de Deus nossa teologia, nosso conhecimento, e a gente viu como bem acessível. Nós desejamos que boa parte dos irmãos que desejarem façam isso para que a gente aprenda mais e possamos também ter uma igreja mais bem instruída. O Vinícius, meus irmãos, está aqui conosco.
Ele é pastor, é um dos pastores lá da Igreja Batista da Graça. Os irmãos se lembram? O pastor Gilson também esteve aqui há 2 anos atrás, acho que mais ou menos 2 anos. O Rubner, isso. O Rubner esteve aqui, mas numa ocasião que não foi de aniversário. Então, nós estamos muito bem servidos com os nossos pastores de lá também, graças a Deus. E o Vinícius, eu convidei, ele prontamente aceitou. Ele é um dos pastores lá, ele é formado, ele é mestre em divindades, editor-chefe do Ministério Fiel. Nós conhecemos bem, né, o Ministério Fiel. E do Ministério Fiel eu conheço bem o Vinícius, né? Ele não me via, mas eu via ele sempre lá nos encontros. Também ele é fundador do site Voltemos ao Evangelho, que eu acho que quase todos, se não todos aqui conhecem, né? Nós nos valemos muito das informações, dos ensinos que ali tem. É professor também do Seminário Foco, não é isso? Lá, então tá bom. Eu estou falando só um pouquinho, meus irmãos, eu acho que isso não é o mais importante, eu sei que ele também pensa assim, mas eu achei interessante, porque ele é autor da revista da IBD Marcas de uma Igreja Saudável. E isso é muito interessante, né? A gente poder pensar nisso futuramente para nós aqui também. E está aqui com... Depois o Vinícius pode falar alguma coisa a mais que eu me esqueci, achar por interessante ou importante, tá? No momento certo, fique bem à vontade, tá bom, Vinícius? Está com ele acompanhando a sua esposa Aline, a Beatriz, que é a filha, e a sogra, que é a dona Cirlei. Elas estão aqui, não vou pedir para ficar em pé, mas sejam bem-vindas. Muito obrigado por acompanhar o Vinícius até nós aqui. Pastor Vinícius, obrigado, tá? Por ter vindo. E nós estamos agora desejosos de ouvir a palavra de Deus por sua instrumentalidade, tá? Eu vou orar a Deus e a palavra está de Deus, né? Estará nas mãos do irmão. Obrigado, nosso Deus, por esse tempo. Nós ansiávamos, ó Deus, pela tua palavra, desde, ó Deus, esses dias todos. Sempre nós vimos para cá, ó Deus, desejosos de ouvir a tua palavra, para saber, ó Deus, que o Senhor quer nos instruir, Pai, para esses dias, para esse momento. Para nós, ó Deus, é o que é mais importante. Então, muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo e por ele estar aqui conosco também. Usa, ó Deus, no temor do Senhor. Usa, ó Deus, para a glória do Senhor. E prepara os nossos corações como terra fértil e boa para receber a semente da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Bom dia, querida igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria poder estar com vocês nessa data tão especial. Não é muita igreja que faz 84 anos, não. Isso é muita evidência da graça de Deus na vida de vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar desse momento com vocês aqui. Eu trago um abraço da Igreja Batista da Graça para vocês. Nós nos alegramos em ver outras igrejas que estão fundamentadas na graça do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus por igrejas fiéis. E trago um abraço também do Ministério Fiel. A Fiel existe para apoiar igrejas, pastores, líderes. Então, quando eu recebo testemunhos de encorajamento sobre como a Fiel tem ajudado, Voltemos ao Evangelho, isso muito encoraja o meu coração e me deixa muito feliz. Na Fiel, falando nisso, nós tivemos, 1 ano atrás, uma confraternização. E teve um momento de descontração lá no fim do ano. Eu não sei se os pais aqui já leram para os seus filhos aquele livro da série Boas Novas aos Coraçõezinhos. Não sei se vocês conhecem. É uma série com vários animaizinhos, que é aconselhamento bíblico para crianças. É maravilhoso. E os títulos da série são bem interessantes. Quando você sentir inveja, Caio estraga a festa. Quando você estiver irado, João treme a cauda. Nosso maravilhoso time de marketing resolveu aproveitar essa ideia e configurar versões adaptadas para cada um da equipe da Fiel. Eis o meu. Quando sempre tem algo a melhorar, Vini faz a crítica. Eu tenho certa fama na Fiel, como você pode perceber. Mas eu sou editor-chefe. O meu papel como editor é achar erros e melhorar. Só que isso também está bem ligado a quem eu sou. Parece que eu tenho um radar para achar o que está errado. Eu vejo a todos os momentos, a todo instante, algo que poderia melhorar. Por um lado é o dom. Eu vejo que coisas podem ser melhores. Mas é um dom bem perigoso. Porque é muito fácil reclamar.
Como é fácil nós magoarmos pessoas porque nós mais vemos os erros do que os acertos. Mas aí a gente dá aquela desculpa básica, não, é que eu sou perfeccionista. Como nós desprezamos tão facilmente, especialmente quando você estudou algo. Quantos estudantes de teologia começam a estudar um pouquinho de teologia e vocês já se acham o apogeu da teologia e começam a criticar todo mundo? Quando nós somos um especialista em algo, nós achamos que é mais fácil ainda criticar. Eu não sei se você lembra de certo filme chamado Ratatouille, que tem lá um crítico gastronômico conhecido como Anton Ego. Você lembra dele? Ele é retratado com traços bem vilanescos, né? Ele tá na sala dele, parece um caixão. Ele é projetado como se fosse um vampiro, esguio, pálido, né? E ele, na máquina de escrever dele, que tem uma caveira, ele escreve resenhas mortais. Ele, inclusive, fechou o restaurante, custou, por causa da crítica negativa dele. E ele diz o seguinte lá no filme: de certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nós nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Quanto mais você estuda algo, mais fácil é você criticar o que não está certo. Se isso é verdade, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Imagina alguém que entendia de teologia, que entendia de missão, que entendia de igreja, e esse apóstolo interagindo com as igrejas. Imagina quantas coisas erradas ele via quando olhava para as igrejas. E eu tenho certeza que ele viu um monte de problemas. Ele viu, por exemplo, na igreja de Éfeso, e por isso que ele escreveu a epístola aos Efésios. Eu quero convidar você, então, a você abrir a sua Bíblia em Efésios 1. E enquanto você abre, deixa eu só mostrar as preocupações que Paulo tem em Efésios. De Efésios 2 até 4, ele está preocupado com a união deles e o perigo da divisão entre judeus e gentios. Em Efésios 4 e 5, ele está preocupado com a santidade deles. Paulo deseja que eles despojem o velho homem, deixem a mentira e a palavra torpe, e sejam imitadores de Deus e andem como filhos da luz. Em Efésios 5 e 6, Paulo está preocupado com o relacionamento deles. Ele deseja que o evangelho impacte os relacionamentos entre maridos e mulheres, pais e filhos, senhores e servos. Em Efésios 6, Paulo está preocupado com a perseverança deles. Ele deseja que eles vissem toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo viu um monte de problemas. Deixa eu perguntar para você. Você é uma pessoa crítica? Você vê um monte de problemas na igreja, nos ministérios, na música, na EBD, nos pastores, nos diáconos, nos membros. Talvez você não se considere cristão e você vê vários erros na própria igreja evangélica. E eu sei que eu vejo vários, a toda hora, a todo momento eu vejo algo que poderia melhorar. E o que nós queremos agora é aprender com o apóstolo Paulo, como alguém que via muito mais do que nós vemos, conseguia interagir com as igrejas, sem destruir as igrejas. Como um ex-fariseu, perseguidor da igreja, passou a amar a igreja e dar graças por ela. Quero estudar com vocês em Efésios 1, os versículos 15 até 23. Efésios 1 é cheio de oração, irmãos. Começa com adoração, depois tem gratidão, depois tem intercessão. De 3 a 14, Paulo está adorando a Deus, bendizendo a Deus, porque Deus os abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E do versículo 15 em diante, Paulo encoraja a igreja com estou orando por vocês. Eu estou orando por vocês. Veja o versículo 15 e 16, nós vamos lendo aos poucos conforme avançamos. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus
e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Forte, né? Paulo começa aqui falando que ele ouviu algo, que ele ficou sabendo de algo. E o que Paulo estava mais interessado naquela igreja eram coisas básicas: fé e amor. E isso levou a dar graças a Deus. Paulo está explodindo de alegria, porque ele viu que naqueles crentes da região de Éfeso havia fé. Que eles tinham deixado as vidas anteriores deles e tinham se convertido a Deus. Muitos daqueles tinham deixado o templo de Artemis, deixado o misticismo e a superstição, deixado de adorar os deuses falsos. E agora adoravam a Jesus. Agora juraram fidelidade ao Senhor. Não mais aqueles crentes da região de Éfeso confiavam na sua própria capacidade de entrar nos campos elíseos, o céu deles, nos seus méritos. Agora eles confiavam nos méritos de Jesus para entrar pela graça na glória celeste. E Paulo está tão feliz em ver isso. Agora eles criam no verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que havia os predestinado e os escolhido para serem santos, para adoção de filhos. Eles confiavam no sangue do Messias para dar redenção de todos os pecados. E eles experimentaram o selo do Espírito Santo na vida deles. Sabe o que aconteceu? Porque eles creram nisso, porque eles creram no Evangelho, o resultado é que o coração deles respondeu em amor. Amor para com Deus, mas também amor para com os irmãos. Eles amavam a família de Deus porque agora eram filhos de Deus. E a fé deles frutificou não só no amor de panelinha, mas um amor por todos os santos. Quando Paulo ouve então essa fé, essa conversão que dá frutos em amor, Paulo faz o que? Ele dá graças a Deus. Não é só isso não, meus irmãos. Paulo não só dá graça a Deus. Paulo diz que ele não cessa de dar graças a Deus. Paulo está tão maravilhado com o Evangelho, e maravilhado que o Evangelho alcançou aquelas pessoas, que ele não consegue parar de agradecer ao Deus que realizou tamanha obra maravilhosa na vida deles. Paulo agradece em esperança, porque Paulo sabe que se a semente está lá, então o fruto completo vai vir. Se a semente da fé está lá e já tem o primeiro fruto do amor, então Paulo sabe que a colheita vai chegar. Paulo agradece porque ele sabe que se o Evangelho está lá, Deus está lá, Cristo está lá, o Espírito está lá. E as bênçãos da salvação alcançaram aqueles irmãos. E agora é possível que eles cresçam em maturidade espiritual. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você pensa em agradecer por essa igreja, ou conforme você já orou por essa igreja, você já agradeceu pela fé e pelo amor? Parece tão básico, né? Parece coisas tão elementares. Mas é o mais importante. Será que nós agradecemos que a fé, agradecemos que pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, agora foram ressuscitadas juntamente com Cristo? Será que nós olhamos com os olhos da fé e vemos isso? E se nós agradecemos pelo amor, por esses pequenos frutos de amor que nós vemos, conforme vários irmãos eu vi aqui já servindo com a música, com a água, que está aqui, que estava lá, com o café, com o pão, com vários irmãos servindo nas suas capacidades. Será que nossos olhos são tão críticos que nós não conseguimos mais ver o fundamental? A fé e o amor.
Será que nós conseguimos dar graça a Deus? Porque essa igreja completa neste ano 84 anos de existência. Que essa igreja está perseverando por décadas, anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, aqui em Montemor. Já parou para pensar? Onde está a igreja de Éfeso? Cadê a igreja de Corinto? Quantas igrejas morrem? Quantas igrejas abandonam o Senhor? E como não agradecer a Deus pela história dessa igreja? Fui lá, entrei no site, fui ler quem somos, e pensar que Deus usou uma família, minha plebes, fugindo do comunismo. Usou um missionário americano, usou a igreja de Campinas, para que depois de tantos anos e décadas, essa igreja estivesse aqui. Veja como Deus coordena todas as coisas. Será que nós conseguimos dar graças por esse prédio? Maravilhoso. Em 1934, usavam um galpão. E Deus deu graça para termos um prédio onde a gente pode se reunir e ouvir a palavra de Deus. Será que nós conseguimos dar graças porque Deus abençoou essa igreja com uma multiplicidade de pastores fiéis? Os pastores e presbíteros Norival, Fábio, Paulo, Guilherme, Jorge e Lucas. Conforme eu viajo pelo Brasil, tem igrejas que talvez não tenham nenhum pastor. O Senhor os abençoou com 6 homens de Deus. Será que nós conseguimos ser gratos pelos ministérios da igreja? Irmãos que têm servido as crianças, as mulheres, os casais, os adolescentes, com a música, com o lanche. Quantas pessoas sendo alcançadas por Deus e respondendo em amor. Nós temos muito para agradecer a Deus pelas nossas igrejas, não é verdade? Ou seja, antes, amados, de qualquer opinião que você queira dar sobre a igreja, qualquer sugestão, qualquer crítica, antes de fazermos isso, primeiro, nossos olhos precisam estar maravilhados com o que Deus já fez através do Evangelho nesta igreja, nas nossas igrejas. A primeira palavra que sai das nossas bocas não deve ser de crítica, mas de gratidão. Abraham Lincoln bem disse: tem direito de criticar quem tem coração para ajudar. E a gratidão é o corretivo disso. A gratidão é o coração que nos leva a estar disposto a ajudar. Sabe por quê? Como um crítico profissional, pago para ser crítico, eu posso falar para vocês. O criticismo nos deixa desequilibrados. O criticismo nos deixa sem medidas. O criticismo nos faz pesar mais os erros e deixar mais leves os acertos. O criticismo vê algo pequeno na igreja e acha que é gigante. E a fé e o amor fica pequeno. O criticismo nos faz fechar os olhos para o que Deus está fazendo e colocar uma lupa no que o diabo está fazendo. O criticismo nos leva a rapidamente ver o cisco no olho dos nossos irmãos e nos deixar completamente cegos para a trave que está nos nossos olhos. Como críticos, nós muitas vezes nos sentamos à mesa e nos colocamos como clientes, onde todos devem nos servir com excelência. Afinal, estou pagando por isso, estou mandando meu dízimo. Oscar Wilde comentou: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Mas a gratidão nos ajuda a ter um olhar mais profundo, mais panorâmico, um entendimento mais compreensivo, uma medida mais equilibrada das coisas. A gratidão nos tira do ceticismo que diz: nada vai mudar, porque ela vê que Deus já fez muita coisa. Ela nos dá perspectiva, para que nós possamos ver aquilo que eu tenho enfatizado e chamado de
evidências da graça. Nós devemos caçar evidências da graça de Deus na vida de nossas igrejas. O que Deus já tem feito. O que Deus tem movido. O que Deus tem agido. Como Deus tem convertido pecadores, sido batizados. Como eu fiquei feliz de entrar no Instagram de vocês e ver batismos. Como Deus tem levado pessoas a perseverar por décadas e não abandonarem a fé. Como Deus tem enchido nossas igrejas com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, com idosos. Nós não somos só uma igreja de jovens, só uma igreja de idosos, só uma igreja de adolescentes. Sabe por quê? A gratidão vai nos lembrar de algo. O Evangelho está aqui. Deus está aqui. Cristo está aqui. O Espírito está aqui. E se Deus está agindo, então há esperança para nós. A esperança para mim em Deus, a esperança para vocês em Deus, a esperança para as nossas igrejas. Se você fosse pensar agora, um motivo para agradecer essa igreja, o que você levantaria em gratidão a Deus no seu coração? Aliás, nós temos o almoço aqui, esse seria um bom motivo para nós conversarmos no almoço da igreja. Pelo que somos gratos? Quais evidências da graça de Deus nós vemos nesta igreja? Agora que Paulo alinhou o coração, Paulo então passa a interceder por eles. O roteirista e diretor Federico Fellini uma vez apontou que criticar não é destruir, mas trazer um objeto de volta ao lugar certo. Ou seja, conforme Paulo vai interceder, ele não está só criticando, ele não quer só destruir, ele quer colocar no lugar certo. Paulo vê os problemas, mas ele não se precipita em murmurar. Ele vê a necessidade e em vez de reclamar, ele ora, ele intercede. Em vez da murmuração destruidora, intercessão restauradora. E vamos ver então o que ele ora pela essa igreja, essas igrejas, no versículo 16. Não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. O primeiro pedido que Paulo faz, o pedido mais amplo que aborda todos os outros, é que eles conheçam a Deus. Novamente, básico, né? Simples, né? Raramente a gente ora por isso. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. É um conhecimento do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É conhecer a Deus com relação a Jesus. É conhecer o Pai no Filho. É conhecer o Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Ele quer que nós conheçamos esse Deus que é o Pai da glória. Na Escritura, glória tem a ver com a manifestação de Deus, com a revelação de quem Ele é. Paulo quer que nós vejamos a glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, esse conhecimento é um conhecimento do Deus verdadeiro, mas também é um conhecimento relacional. É um conhecimento da aliança, de quem faz parte do povo de Deus. E Paulo fala que para isso, então, nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Para conhecermos mais a Deus de forma profunda, nós precisamos que o Espírito Santo nos dê conhecimento, sabedoria e revelação. Nós precisamos que o Espírito Santo brilhe e deixe-nos ver a glória de Cristo. E que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para viver a partir da glória de Cristo do Evangelho. Ou seja, esse é um conhecimento que ele é sobrenatural, que ele é espiritual, ele vem pela ação do Espírito. Mas também é prático, porque ele nos enche de sabedoria para a vida. É um conhecimento, amados, que então ilumina
os olhos do nosso coração. O coração na Bíblia não é só nossas emoções. O coração na Bíblia é o cerne do ser, é a sede da pessoa, é onde estão os seus afetos, os seus pensamentos mais profundos, a sua vida, suas emoções. Ou seja, esse conhecimento não é superficial, ele alcança o mais íntimo do seu ser, ele envolve todo o seu ser. É isso que Paulo quer para a igreja de Éfeso e quer para vocês também. Que vocês conheçam a Deus em Jesus Cristo de uma forma profunda, gloriosa, relacional, espiritual, prática e integral. Que envolva todo o ser de vocês. E perceba como aqui nós temos esse conhecimento da Trindade. Conhecer o Pai, no Filho, pelo Espírito. Agora é interessante que eles já conheciam a Deus, eles já tinham fé. Paulo quer que esse conhecimento se aprofunde, se aprimore. Porque se ele é espiritual, ele pode se elevar. Se ele é experiencial, se ele é vivido, ele pode ser crescido. O conhecimento que nós temos de Deus jamais pode ser estático. Porque quando o conhecimento de Deus está parado numa igreja, essa igreja não está parada, ela está declinando em saúde. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Para pensar o que isso significa. Paulo está falando para aquela igreja, ou as igrejas da região de Éfeso. Sabe os problemas que vocês têm? Problemas de desunião, problema conjugais, pais com filhos, problema na santificação. Sabe o que está faltando para vocês? Não é um monte de regras, não é um monte de passos. O principal que está faltando em vocês é conhecer a Deus em Cristo de uma forma capacitada pelo Espírito. E é por isso que Paulo, então, ora. Porque se o que eles precisam é o Espírito que pode dar, nos revelar Cristo e a glória do Pai em Cristo, então Paulo vai interceder. E será que nós intercedemos assim, das nossas igrejas? Veja como Paulo vai interceder. O que ele quer que eles saibam, no versículo 18 e 19. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. 3 conhecimentos que nós precisamos ter, 3 saberes. A esperança do chamamento de Deus, a riqueza da glória da herança de Deus nos santos, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Vamos investigar cada um deles rapidamente. Primeiro, a esperança do chamamento de Deus. Para pensar o que significava aquela igreja composta de gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Sabe? Os romanos, os bárbaros, os brasileiros. Nós estávamos fora do povo da aliança. Paulo vai dizer que nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, sem sacrifícios, sem mediadores, sem sacerdotes, sem intercessores. E Deus, então, em sua graça, chama gentios para fazer parte do seu povo. Esse chamado é tudo que Paulo descreveu nos versículos 3 a 14 anteriormente. É o chamado que vocês, que antes não eram povo, foram predestinados para serem adotados como filhos. Foram escolhidos para serem santos. Vocês foram chamados para a remissão que há em Cristo Jesus e o sangue de Cristo cobriu vocês de seus pecados. Vocês foram chamados para serem selados como o próprio Deus, Espírito, na vida de vocês. Para que vocês tivessem a garantia de que a carta da sua vida vai chegar até o destino da glória. Esse chamado, amados, nos enche de esperança. Porque na nossa vida cristã, nunca nos foi dito que ia ser fácil. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas nós somos chamados.
Através dos desafios da vida, na peregrinação, nós podemos perder todas as coisas, mas jamais perdemos o nosso chamado em Cristo. Porque nada pode nos tirar de Cristo e nos tirar da mão de Cristo. A porta é estreita, o caminho apertado, mas a glória é prometida a nós. Então, conforme nós carregamos a nossa cruz, nós carregamos na esperança desse chamado, de que um dia estaremos na glória com Cristo Jesus. E esse chamado, amados, nos ajuda a lidarmos com as nossas fraquezas e com as fraquezas dos nossos irmãos. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas falhas. Seus pastores também, tá? Pastores pecam. Vocês pecam também. Acho que não é novidade para vocês. Mas Deus ainda está fazendo a obra. Essa é a esperança que nós temos. Deus não acabou a sua obra em nós. E aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você vê as falhas do seu irmão, não se esqueça a esperança em Deus para ele, porque Deus está agindo na vida dele. E quando o seu irmão vir as suas falhas, que ele também não esqueça que a esperança em Deus para você, porque Deus está trabalhando na sua vida. Quando nós vemos os problemas das nossas igrejas e como poderia melhorar, jamais esqueçamos que Deus está trabalhando na sua igreja. Que Deus nos dê espírito de revelação e sabedoria para sabermos qual a esperança do seu chamamento para nós. O apóstolo, então, intercede também para que eles saibam a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Agora, olha que curioso. Não é a sua herança. Você tem uma herança, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da herança de Deus. Paulo está falando que nos santos, Deus tem uma herança. E esse conceito começa lá em Êxodo 19, quando Deus chama Israel e diz que se eles guardassem a aliança, eles seriam a sua propriedade particular, o seu tesouro particular. E Paulo quer que nós saibamos que não é só os israelenses que são, não só os judeus, mas aqueles que creem em Cristo Jesus, sejam judeus, sejam romanos, sejam brasileiros, agora são vistos por Deus como meu tesouro. Você tem alguma coisa na sua casa que você guarda 7 chaves? Sabe aquela expressão da nossa infância, guardada 7 chaves? Algo que você valoriza, não precisa ser caro, às vezes é só emocionalmente valioso. Você protege de todas as formas possíveis. Não deixa a criança chegar perto, o cachorro não pode chegar a 10 metros de proximidade. Deus vê você, e Deus vê essa igreja como esse tesouro que Ele valoriza. Sabe quando Davi no Salmo 16 diz que o Senhor é sua herança? É como se invertesse. E Deus falasse, a igreja é a porção da minha herança. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Para pensar o que isso significa. Você, miserável pecador, essa igreja cheia de defeitos, Deus olha para vocês em Cristo e fala, como minha herança é linda. Como meu tesouro é riquíssimo. Imagina que um rei e um príncipe, ainda menino, entrem numa relojaria para comprar um relógio. O rei quer presentear o seu filho. E conforme o rei vai falar com o relojoeiro, ele começa então a falar que tipo de relógio ele gostaria, e o relojoeiro começa a mostrar aqueles relógios mais caros. Aqueles que todo mundo tem imitação barata, sabe? Aqueles que custam centenas de milhares. Eles estão conversando e vendo até que eles perdem onde está o
menino. Desde que o menino começou a olhar, ele era pequeno ainda, ele viu lá, na seção infantil, um reloginho de plástico. Sabe aqueles do Hot Wheels? Aqueles que é descartável. E ele pôs no seu pulso. Ele chegou, papai, eu quero esse. E o vendedor ficou, mas meu rei, esse não é um relógio digno? Até que então o relojoeiro mais sábio sai de trás da loja e diz, esse agora é o relógio mais valioso dessa loja. Porque ele está no pulso da realeza. É isso que nós somos, amados. Nós somos o reloginho de plástico que não tem mérito em si mesmo, que não tem valor em si mesmo, mas Jesus nos colocou em seu pulso e em seu coração. E nós somos valiosos para Ele. Você é valioso para Deus. A pessoa que está do seu lado também é valiosa para Deus. A irmã que falou mal de você também é valiosa para Deus. O irmão que pisou no seu calo também é valioso para Deus. Aquele irmão que é meio estranho também é precioso para Deus. E será que nós vemos nossos irmãos assim? Será que a primeira coisa que nós vemos nosso irmão é pecador? Será que a primeira coisa que nós vemos nossa igreja é falha? Ou será que a primeira coisa que nós vemos é precioso? Valioso. Você está aqui hoje, você ainda não pertence a Cristo Jesus. Saiba que Deus pode ter você como precioso. Se você se arrepender dos seus pecados. Se você confiar em Jesus. Porque o valor não está em você. O valor está no que Jesus fez. Na morte dele na cruz, na ressurreição dele. Se você ainda não pertence ao povo de Deus, converse com um membro dessa igreja. Converse comigo, pastor Norival. Nós queremos felizes explicar mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo para você. Mas você que já creu em Cristo Jesus, amados, se você sabe que você é valioso, seu irmão do seu lado, seu irmão longe de você, seu irmão que você tem dificuldade de se relacionar, ele também é valioso para Deus. Como nós precisamos que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação para sabermos qual é a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Riqueza da glória, é isso que Deus vê em você. Riqueza da glória da sua herança. E por último, Paulo então intercede para que nós saibamos qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. E qual é esse poder, Paulo? Quão grande é esse poder, Paulo, que você quer que nós saibamos? Veja o versículo 19. Paulo continua. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo quer que você saiba quão eficaz é esse poder. Sabe quão eficaz é esse poder? É o poder que tirou Jesus da sepultura para o trono. Esse é o poder de Deus, que ressuscitou Cristo da cova e exaltou até os mais altos céus, e colocou debaixo dos pés de Jesus todo outro poder, seja humânico, seja angelical, seja demoníaco, seja potestade, seja principado, seja agora ou no futuro, seja na terra ou seja nos céus. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. E quem fez isso foi a eficácia do poder de Deus. Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra.
Ele é o cabeça sobre todas as coisas. É Ele quem rege, quem direciona, quem sustenta toda a criação para o alvo que a criação foi criada. E Paulo quer que você não se esqueça que esse poder age em você. Deus colocou todo esse poder em Cristo. E daí deu Cristo para a igreja como cabeça da igreja para ser tudo o que ela precisa de suprimento e de governo e direcionamento. Todo esse glorioso poder que está em Cristo agora está na igreja. Porque se Ele é o cabeça, nós recebemos o que o cabeça recebe. Se a boca come, o corpo se nutre. Se a cabeça é coroada, todo o corpo é dignificado. Esse Cristo, então, foi exaltado até o trono. Paulo nos diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque você está unido com Jesus, você já está assentado no trono de Deus. Parece quase herético isso. Mas se Jesus está lá, e se você está em Jesus, você está lá. Onde o cabeça está, o corpo também está. Sabe o que isso significa, amados? Que a vitória já é ganha. Que a morte não vai ganhar contra a igreja. Cristo ressuscitou. Que as portas do inferno não vão impedir a igreja de avançar. Cristo ressuscitou. Que os seus desafios, as suas fraquezas, não vão impedir o Espírito Santo de agir. Cristo ressuscitou. E que Deus vai resgatar o seu povo. Assim como Ele libertou do Egito, libertou da Babilônia, Ele vai resgatar a sua igreja deste mundo e coroá-la em glória. Sabe o que isso faz, amados? Isso me faz interceder com fé. Porque a vitória da igreja depende de Jesus. E Jesus já venceu. O poder de Deus que ressuscitou a Cristo age nessa igreja e na vida de vocês. Então, quando eu intercedo, eu posso interceder com essa fé. Deus está agindo. E nada para as mãos de Deus. Isso dissolve o nosso ceticismo. Isso na igreja nunca vai mudar. Você quer falar isso para Deus mesmo? Deus, tem uma coisa difícil demais para o Senhor. Não, eu nunca vou conseguir ter vitória sobre esse pecado. Você quer chegar diante do Espírito e falar que Ele não tem poder para santificar você? Não, o pastor nunca vai mudar. Talvez não precise, mas será que Deus não é poderoso para trabalhar na vida dos pastores, na vida dos membros? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, quando você orar por algo que essa igreja precisa melhorar, e você pode e deve orar, depois de agradecer, ore com fé. Ore sabendo que o poder de Deus age. Lembre-se da eficácia do poder de Deus que ressuscitou a Cristo e o colocou no trono. Como nós precisamos, amados, conhecemos a suprema grandeza do poder de Deus para com nós, o que cremos. O certo religioso brasileiro disse: a esperança só tem sentido quando existe participação. Contentar-se em ver e criticar, sem assumir com coragem a própria tarefa, não passa de hipocrisia. Hoje Deus convida vocês, amados, a não ser um crítico profissional. Deus convida vocês a não ser autom ego. Deus convida vocês a verem as evidências da graça,
da fé e do amor e darem graças a Ele. Deus convida vocês a sair da murmuração para ações de graças, da reclamação para a intercessão. E ore, amados. Ore porque Deus está agindo. Deus está aqui. A esperança em Deus para nós, porque Deus nos tem como seu tesouro particular, rico e glorioso. Hoje nós podemos aprender, amados, a ser mais gratos, a lembrar da esperança do nosso chamamento para nós e para os nossos irmãos. Nós vamos chegar lá. Nós somos selados pelo Espírito. A lembrarmos, amados, do glorioso valor que Deus coloca sobre as nossas igrejas e nossas vidas. E a compreendemos o poder de Deus que age e santifica. E para isso, amados, nós precisamos provar. Voltando para o filme Ratatouille, não sei se você lembra do finalzinho. O grande vilão Anton Ego prova da clássica receita francesa provençal de legumes cozidos, algo super simples. Ratatouille. Que o ratinho, o chefe Remy, preparou. E quando ele prova aquele prato, todas as lembranças da infância, aquele aconchego, o calor da comida feita pela mãe, volta para ele e ele se abala. Aquela cara fechada se abre em sorriso. E aquele que era um crítico profissional volta toda semana para comer novamente naquele restaurante e comer a comida do chefe Remy. Sabe o que você precisa, meu querido? Você precisa experimentar novamente o sabor do Evangelho. Sabe como nós ficamos maravilhados com tudo que Deus é em Cristo e faz na igreja? Quando nós estamos maravilhados com o Evangelho. Quando nós provamos do Evangelho e lembramos e aprofundamos o nosso conhecimento de Deus em Cristo, revelado no Evangelho, então a nossa carranca se abre. Porque nós vemos o que Deus vê. Nós valorizamos o que Deus valoriza. Nós somos gratos pelo que Deus faz. Então hoje eu quero lembrar para você, amados, que o seu Senhor amou tanto vocês e ama tanto essa igreja, que Ele deixou a glória do céu, encarnou, viveu uma vida perfeita, foi para a cruz de humilhação, para sofrer a culpa e a pena que era sua, ressuscitou em poder ao terceiro dia, e foi exaltado até os mais altos céus, acima de todo nome. Esse é o nosso Senhor, e esse é o nosso Evangelho, e essa é a nossa esperança. E se esse é o nosso Evangelho, Deus está aqui, Cristo está aqui, o Espírito está aqui. Posso orar com vocês? Senhor, faça-nos provar e ver de que o Senhor é bom. Senhor, dá-nos pupilas gustativas em nossa alma, de nos maravilharmos com esse Evangelho, de amarmos essa mensagem, e amarmos o fato de que o Evangelho é tão poderoso, de que aqui em Monte Mor, 2000 anos após a vinda de Cristo, séculos e milênios após Deus ter chamado Abraão, aqui está um povo que invoca o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, através de Cristo Jesus. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Evangelho é vitorioso. Então ajude-nos a vermos a igreja como o Senhor a vê, a olharmos como preciosa e não como desprezada, como cheia de esperança e não como incorrigível. Ajude-nos a vermos o seu poder que ressuscitou a Cristo na vida de nossos irmãos e em nossas vidas. Porque eu rogo em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos.